Já foi rápido. Pode. Mais um domingo, iremos iniciar o nosso Evangelho aqui na Casa Irmãos em Cristo. E a mesa hoje é completa por nós três componentes. A nossa irmã Cassandra irá fazer o Minuto de Sabedoria. Eu irei fazer o Evangelho e seu Chico Martins vai expandir o conhecimento sobre compreendendo no amor divino. Então vamos fechar os nossos olhos, figurar a imagem do Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais um dia, por esse domingo abençoado de estarmos aqui, Senhor, em tua casa. Para louvar as tuas palavras. Que tu possa, Senhor, nos abençoar, nos dando discernimento, o teu amparo em nossas vidas. Os nossos irmãos de luz também possam nos abençoar, nos trazendo o conhecimento da palavra do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Pronto, agora eu vou passar para Cassandra para um minuto de sabedoria. Bom dia. Se alguém não compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para a frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Que assim seja. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estando contido os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola, santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espagem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas
porque vos ajudam a melhor compreender os ensinos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vós, vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e uma mesma, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertence. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para o seu Chico Marquinhos. Olá a todos. Todos se sentem abraçados nessa manhã de domingo, né? Eu creio que todos estão aqui pela necessidade ou pelo amor. A busca do conhecimento do amor divino é o tema do comentário do Evangelho do nosso dia a dia, para a gente tentar compreender melhor. Compreenda-te no amor divino. Estamos tão cansados, né, de sofrer. E o que é o sofrimento? Sofrimento é a busca pelo bem-estar e muitas vezes nós cansamos e procuramos o amor. O divino nos representa um imã, que é o amor divino. Poucos compreendemos esses ensinamentos, porque nós não damos ouvido ao entendimento que Jesus nos fala através do Evangelho, através da sua bondade. Se a gente fizer uma alta análise, a reencarnação, ela nos traz o amor divino, porque é a essência da vida, é a nossa alma, que é representada a todos os movimentos e entendimento. A doutrina espírita, ela veio resgatar esse divino, que é a letra do alfabeto. Veio buscar em cada um de nós o entendimento, a compreender melhor o nosso, que a gente chama de sofrimento. Mas somos tão sadios. Para manter o nosso corpo em equilíbrio, precisamos mente sã, corpo sã. Nós habitamos nesse amor do autoconhecimento, porque o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Nós vos recebemos na época de Moisés os 10 mandamentos, as leis, para todo aquele que compreender. Mas só que a gente não compreendemos o amor ao próximo. Passamos a fazer culto aos objetos, o bezerro de ouro, as estatuetas de ouro, que nada representaria o amor divino. Mas cabe a cada um trazer o seu sentimento, porque o sentimento faz parte de cada um de nós. O sentimento faz reconhecer a dor do seu próximo. Ler ou estudar o Evangelho, que nós recomenda após um atendimento fraterno, aquele que chega obsidiado com algum problema, desequilíbrio. A doutrina espírita, ela nos oferece
o divino reconhecimento das suas ações que tu carregas. Ninguém pode fazer a melhoria, mas sim podemos nos direcionar o seu autoentendimento, como nos fala. Porque nós somos um ser inteligente, nós trazemos a inteligência, trazemos os sentimentos, trazemos os instintos elevados, porque quando nós nascemos, nós começamos pelo instinto, o instinto de sobrevivência. Necessitamos de algo que nos direcione, nos alimenta, nos cuide com amor. Isso é o sentimento de mãe. É o instinto do animal. Já o animal doméstico, o animal selvagem, ele sobrevive no seu nascimento, porque ele tem o instinto de sobrevivência, mas o animal não tem o sentimento, e nós temos o sentimento, e através desse sentimento é que passamos a conhecer que temos a necessidade de explorar melhor esse lado espiritual que cada um de nós carregamos. Mas é a minha preocupação de manter o meu padrão de vida. Meu tempo é tão resumido. E aonde caberia nesse sentimento a compreender quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas? Se a gente compreendesse, procurasse dentro da nossa mente extrair a essência divinal desse grande ensinamento, haveria menos destruição no nosso planeta, na nossa casa, haveria mais um respeito, porque eu estou explorando o meu sentimento. Fazer com o amor é compreender as suas ações. Muitas vezes nós fazemos as coisas aleatoriamente e duvidamos de um Deus, quer dizer, blasfemamos contra Deus. Mas qual é a preocupação de Deus sobre cada um de nós? Qual é a preocupação? Nós somos um grãozinho de areia, mas Deus se preocupa com nós. Deus, Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Por isso, Ele mandou o seu representante, como nós temos nas empresas, o dono, o gerente, o subgerente, os empregados. E Deus se preocupou tanto com nós que enviou Jesus, que conhece o de mais profundo, para podermos nos caminhar na evolução. Estamos aqui para evoluir, através do amor, através do conhecimento. Porque quando a gente procura a evoluir, procura os ensinamentos, procura estudar, eu vou estudar sobre a minha existência. Você tem que procurar conhecer o amor, o divinal. O mestre pensou
Mas só esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas não vai resolver. Qual é o tipo de oração que nos deu a preocupação com o seu próximo? Só olha, amar o próximo como a si mesmo. Primeiramente, meu amigo, você se ame. Passa a ver as suas ações e o seu comportamento. Passa a trabalhar o perdão. Passa a compreender melhor as suas atitudes. Passe a conhecer o que dói tanto dentro de você. Porque as coisas acontecem como picada de alfinetes. Uma furada, 2, 3, a gente nunca faz de conta. É a nossa desobediência por estarmos aqui. O que a gente faz? Se preocupamos com o trabalho, com o filho desobediente, com as prestações, em mudar de vida, ganhar um bom valor material. Porque quando a gente está na sarjeta, na necessidade, a gente ouve melhor. Jesus, ele foi procurado pela classe mais necessitada. E o mestre se ligou a eles e disse: só os doentes precisam de médico. E debateu com aqueles da corte que os tiravam os valores que aquelas pessoas tinham. Mas foi resolvido o problema? Nós ainda continuamos do mesmo problema. Quando perguntaram a Jesus se deveria pagar os impostos, Jesus vos diz: me dais uma moeda. De quem é? E o valor? De César. Então dá de César o que é de César. E o que é de Deus, é de Deus. Mas nós ainda continuamos a servir a César. Os valores dar para César. Porque para nós termos o que temos, nós pagamos um valor. Porque nós recebemos de Deus a posse. Fosse assim, nosso corpo e nós elevávamos. Nós não deixamos tudo isso? Deixamos, gente. E ainda vem aqueles obsessores a nos cobrar. Mas é porque, gente, a gente dá brecha. Nós só somos obsidiados através da dor. Aí a gente se lembra, na aflição, o sentimento de amor de Jesus. Nós nos lembramos da doutrina e daqueles trabalhadores que trabalham na casa espírita. É o verdadeiro amar o próximo. É o sentido da caridade. Como fala Paulo. A caridade, ela nos dá os bens materiais. E você divide.
Mas e os milagres? Ainda existem. As curas espirituais ainda existem. Se a gente souber resolver os nossos problemas, nossas doenças e compreender como funciona essa máquina. O que existe interiormente dentro de você perguntando o poder do eu sou. Que nós só representamos em nós o rótulo, a sua imagem, o que você veste. Mas aquela roupa nupcial que Jesus nos coloca, são poucos. Vivemos na escuridão, não nas trevas, mas na escuridão. A escuridão que a vela do arrependimento poderia acender no último momento do seu desencarne. Mas o que faz do seu entendimento de compreender melhor esse ser tão nobre? Porque a saúde depende do que você pensa, do que você carrega. Se você vai carregar dentro de si, ocupar o espaço do amor divino, com a intriga, com a maledicência, com o desprezo, vigiar o seu vizinho, receber as angústias e não trabalhar esse sentimento, você é uma pessoa doente. Muitas vezes pessoas, eu acho que eu estou sentindo uma dor, não sei, de tanto ver falar em câncer, e vai ao médico. Essa senhora tinha um desejo tão grande de ter um câncer de mama, e ia ao médico anos a anos, e o médico dizia: olha, você não tem nada, você é sadia, mas ela colocou que tinha um câncer, e realmente ela tinha no perispírito. Porque quando a gente deseja, nós temos que plasmar, temos que materializar. Mesma coisa somos nós, homens, que discrimina o câncer de próstata. Isso é tão normal na nossa caminhada. Mas cabe o autoconhecimento a nos combater todo este mal e não ter medo. Porque não adianta você falar e você desejar. É como o perdão. Eu não gosto de ciclano, não gosto de fulano, ele é meu intrigado, mas eu deveria perdoar, mas eu não tenho coragem de chegar até ele e o abraçar, dar o bom dia e perdoar. Respeite, até em pensamento, porque nós vivemos o conhecimento material, é a voz, e o pensamento é o nosso ser. São essas coisinhas que precisamos dia a dia. Porque a nossa
nossas atitudes escrevem o nosso destino. As nossas atitudes escrevem o nosso destino. Se você tem umas atitudes erradas, você vai cometer sempre erros. Se você tem as suas atitudes coordenadas no amor, o amor divino, o amor em si, é um sentimento próprio de cada um. Essa atitude, eu vejo muitos dizer, eu faço o evangelho todo dia, 3 a 4 por vez. Mas vivo desequilibrado. Sou uma pessoa perturbada, não sei mais o que fazer. Então procure sintonizar, procure silenciar a sua mente. Nós hoje em dia não temos tempo de silenciar a nossa mente. Estamos atirando para todos os lados. Temos 1000 opções, menos para resolver o seu problema. Porque Jesus, quando fala amar, ame primeiro a si mesmo. Veja as suas atitudes, busque em você o de melhor. Porque até o diabo faz milagre, cura, mas tem a sua cobrança, tem o seu valor, porque é o materialismo, é o Deus de Mamon que nos representamos no nosso dia a dia. Você veja no Evangelho, temos o Deus de Mamon e o Deus co-criador, mas esse Deus de amor que nos criou e nos mantém e diz: eu não quero destruir a raça humana, mas sim que cada um auto se ajuda, os vivos e os mortos se comuniquem com essa grandeza de si, para poder você amar o seu próximo. Eu posso estar com 1000 problemas, gente. Eu sou um trabalhador aqui da casa. Eu posso ter 1000 complicações na minha empresa, mas quando eu chegar na minha casa, eu tenho que ter o comportamento de um cidadão, de um pai de família. Mesma coisa é aqui. Passou da porta, desceu do carro, entrou. Não adianta fingir. Eu tenho que me transformar, mas com amor. Porque nós temos essa capacidade de estarmos por aqui. Por isso existe a reencarnação, para nos levar aqui poder melhor o aprendizado. Porque se qualquer um adoecer, nós temos ajuda, gente. E aqui nós estamos trabalhando através do amor divino a nossa consciência, nosso pensamento ao despertar, para não ficar nesse mundo paralelo. Desencarnou, vai para o mundo paralelo, que é a mesma coisa de estarmos por aqui, só que a gente pouco vê. Mas a gente deve ir até aquele com o amor e as boas lembranças de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom irmão, de um filho amado. Esse é o amor divino. Fez o mal feito, tirou a vida de alguém, Deus vos trabalha na consciência e Ele vem ser um ente querido para você ensinar os seus passos que vos errou. Fiz essa questão do amor, como é importante.
do autoconhecimento é importante, porque a evolução parte de cada um de nós. A casa espírita, a doutrina espírita, ela não faz ninguém evoluir, mas sim nos ensina através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, e como das obras de André Luiz, nos dando um ensinamento, porque através dos ensinamentos é que a gente o aprendemos. Fosse assim, todo mundo se salvaria em olhar uma boa palestra no YouTube de Divaldo Franco. Todo mundo se salvaria através de padre na sua missa. Tudo bem que tudo serve, porque o aluno que se baseia totalmente no professor, ele tira notas ruins. Mas aquele aluno dedicado àquele conhecimento do que quer na vida, ele se preocupa em se interessar por obras significativas, aqueles ensinamentos, e muitos deles se tornam ensinando o professor. Jesus, ele nos quer isso. Quantos estão assumindo o lugar do Cristo aqui ainda na terra? São muitos. Nós diríamos 7 Cristo. E a gente se preocupa na chegada de Jesus. Jesus já está voltando. Jesus já está presente em cada um. Porque se ele cobrasse o comportamento de cada um de nós seríamos o quê? Aqueles robôs, os androides. Que é o que mais a gente vê as pessoas caminhar. Aqueles androides, manipulados pela inteligência artificial. E a gente vê muito falar nas inteligências artificiais e nos dá um assombro. Mas nós somos inteligência artificial. Nós somos. Mas só que essa inteligência, cada um de nós tem domínio sobre ela. E somos capazes de aconselhar de muitas maneiras. Cara, por que tu preocupa tanto? E vive séculos a companhia que nos torna uma obsessão, essas criaturas que Deus nos colocou, essas entidades. Eu estou aqui preocupado, não tanto com vocês, mas sim a minha preocupação é de demonstrar, doutrinar, para que vocês possam observar o meu comportamento ou o comportamento inspirado daquelas boas pessoas, seu pai, sua mãe, e aquele cidadão de bem que a gente conhece pela presença. Isso é o despertar. E eu pergunto a essa consciência perturbadora, que eu estou muito preocupado com ele, porque nós temos a maneira de pensar de sair da dor. Nós temos um médico, tem a UPA, tem um hospital, tem uns postinhos. Fazendo um parênteses, e a gente que é pobre, né, a gente tem o prazer de receber a visita e falar em doença e medicação. Que remédio você está tomando? Você sabe que todo mundo tem a mesma doença. É a mesma situação.
eu comprometo tal, padrão tal. Hoje eu nem me preocupo mais, estou até com saudade daquela loção, né, que a gente passa na pele. Hoje é o que? Doutorzinho, pomada preta. Mas a gente tem que entender, a idade vai avançando e a gente vai aprendendo com o tempo. O tempo não diz, mas faz em cada um de nós. E a gente deve preservar. Quanto mais tempo passarmos por aqui, a gente vai fazendo todo um trabalho de lapidar esse diamante tão duro que é a nossa consciência. A minha é dura. Já faz um bom tempo que eu estudo a doutrina espírita, participo dos trabalhos, mas aí eu ainda vejo que eu tenho que passar uma lixa mais fina para poder despertar melhor, porque nós somos responsáveis pela vida que temos. Se eu tenho essa vida, gente, eu sou responsável por ela. Isso aqui é uma vida, é existência, é o amor. Mas se eu tiro tudo, eu fico com o quê? Que é quando a gente desfica. E é o que nós levamos: a discórdia, desentendimento. Aí as pessoas dizem: não, mas a gente não leva o que temos. Leva. Fosse assim, a entidade que vinha, ela não procurava ter o ouro dela, a riqueza dela, a propriedade da casa, não se preocupava com a família. Porque ele se preocupou mais e só com o que possuía e esqueceu de si. Esse é se aprofundar, porque nós somos responsáveis por tudo que temos. A vida espiritual, muitas vezes a gente pergunta: como é a vida espiritual? É uma boa pergunta. A vida espiritual, ela é a mesma que você leva aqui. Só que lá é você. Você com sua dor, não tem a quem recorrer. Porque todos estão direcionados. O seu despertar não foi essencial para atravessar a zona umbralina e chegar o acolhimento daquelas pessoas queridas que se partiram antes de você, estão esperando lá. Mas a nossa conduta nos leva a isso, em cada um. Quantos conhecedores desse trabalho espiritual e tinha o conhecimento e trocaram por uma migalha de sabedoria, certo? Ele está fazendo o trabalho dele aqui na terra, mas a gente pode utilizar das duas forças, que não tem a caridade material e a caridade moral. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Não há força que o amor não consiga transformar. São dois grandes amores para a gente entender: o amor de Jesus
sobre o seu compromisso de transformação da humanidade e o amor de mãe sobre seus filhos e sobre a todos que vos rodeiam. Jesus, ele estando reunido com seus discípulos, uma multidão os observava. E alguém chega a Jesus e diz: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. E Jesus fala: quem é minha mãe? Quem são os nossos irmãos? Mas sim, são todos aqueles que conhecem o meu Pai que estás no céu. Nós poderíamos dizer isso? Poderíamos dizer se a gente trabalhasse fortemente o divino, o mais puro, o mais conhecedor das nossas ações. Quantas oportunidades eu já tive de deixar, mas a oportunidade bem significativa. Mas eu agradeço. Eu pedi mais à frente um pouco, mais um tempo, porque agora foi que eu aprendi a amar, a entender melhor. Mas a nossa consciência, ela nos dá uma insegurança para nos testar. Eu não faço mais caridade com medo de receber desafeto. Mas se a gente for ter medo, o medo faz parte do nosso equilíbrio. Por que culpar os outros, gente, pelo que nos acontece e cultivar as ilusões? E a gente tem facilidade de culpar alguém. Porque nós vivemos nessa ilusão de estar sadio, nessa ilusão de estar despreocupado, nessa ilusão de estar com Jesus, nessa ilusão de representar totalmente o bem. Mas nós somos vigiados pelos espíritos de luz, pelos nossos guias, nossos protetores. Ele nos dá um bom bem-estar e viver sempre querendo uma felicidade, sempre querendo melhorar. É o despertar da nossa consciência. E somos mais ainda vigiados por aqueles que nos cobram, por aquelas entidades, eu vou dizer trevosas. Mas Deus não podia tirar tudo isso? Tirar todo o mal da terra? Pode e vai tirar um dia. Mas se o mal é nosso, se a infelicidade é nossa, como nós estamos infelizes? Nós somos atingidos por quem? Porque se você quer trabalhar, então faça uma dívida. E nós só estamos aqui por causa dessa dívida que nós fizemos lá atrás. Vivemos como médium. E quando eu chego aqui,
Qual a mediunidade que você quer trabalhar? Tire a minha mediunidade. Como é que tira? Só você amar, ser mais divinal. Porque a aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazer por nós. O aprendizado é nosso. Mas também, quando a gente não aprende, nós temos que ter um professor. Eu não sei dar com meus problemas. Eu já fui uns médicos, já fui na benzedeira e rezadeira. Então, só me resta a casa espírita. Mas aí nós fazemos a nossa parte e aliviamos. Damos uma pequena dose de amor. E depois, só os seus passos indicam o teu caminho. Mas sempre crie uma pequena luz, aquele ponto que você não, vai ser difícil para você enxergar essa luz. Essa luz é Jesus. Para você ver como nós vivemos numa profundidade e dizemos amor. Porque a palavra amor é uma expressão de educação com as nossas esposas, com os esposos. Muitas vezes nós usamos essa palavra amor através da educação. Mas essa palavra, o sentido dela de amor divino, é você saber ouvir cada um. É se expressar no autoconhecimento. Conduzir sempre a paz. Porque nós estamos sempre aprendendo. E esse livro nos representa o amor. E quando nascemos, nós recebemos um livro em branco. Nós não podíamos trazer com todas as questões que você fez. E essas questões vêm através da mediunidade. Porque quanto mais depressa aprendemos isso, menos sofreremos. O sofrimento é bem menos. Porque quando o cofre está cheio, quando você tem um cartão que tem um alto valor, não tem um vazio dentro do seu coração? Quando a gente vai tratar de uma planta, aguar, capinar, não sempre não tem um herpes, um inseto venenoso a nos picar? Então somos nós somos essa planta, gente, que precisa ser trabalhada, que precisa ser educada. O autoconsentimento e a aceitação é o nosso ser. Porque nos fala, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder, que seja habitado por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pelo desenvolvimento espiritual. Veja o que Paulo apóstolo nos fala. Ei, não é essa igreja aqui não, nem a igreja protestante e nem a igreja católica. É essa igreja, esse templo divino que nós somos, habitamos dentro dele. Esse é o que Paulo fala. Porque nós só fazemos melhor na casa espírita aquele que dedica pelo amor. Não é o espiritismo não. O espiritismo ele é 100% divino.
amor acolhedor a todos. É os trabalhadores. Somos imperfeitos, mas o que vale, gente, é a nossa boa vontade de servir. Se você tem boa vontade, você tem o auto-aprendizado e o auto-servir. Porque nos traz a oração de gratidão. Ore ou pratique a gratidão. Regularmente. Agradeça pelo amor que você recebe, pelo amor que você compartilha. Lembre-se de que o amor divino não é apenas um sentimento, mas uma força ativa que transforma vidas. Permita que ele flua através de você e toque os corações daquele ao seu redor. Quantas vezes nós só olhamos para frente? Nós devemos olhar aquele de lado, que senta ao nosso lado dia a dia. Essa é a nossa preocupação. E os valores passam. E as preocupações levamos? São a força do amor divino. Então deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então vamos dar graça a esse amor divinal, a essa grandeza de si. Olha, só falta nos conhecer melhor. Porque se nós fosse tão desviado de conduta, a nossa cabeça era quadrada. Isso como nós era feio, né? Mas não, nós temos uma consciência bem representada através consciencial planetária. E vamos ficar ligados nesse amor divino, trazendo paz para os vossos corações, nos mantermos no equilíbrio do bem e do mal. Às vezes a gente coloca o pé no mal um pouquinho, volta para o equilíbrio. Sente cansado, pensa em Jesus e volta para o lado do bem. Mas nós se sentimos à vontade do equilíbrio, volta para o equilíbrio, desequilibra. Aí Ele nos vem e nos empurra para o bem, porque aqui nós temos a oportunidade. Ele não pode levar nós para totalmente o lado do mal, das trevas. Era a vontade que Ele tinha, mas nós somos conhecedores de nós mesmos. Então procure. A paz está em cada um. Não está lá fora não, está em cada um de nós. Não tenha medo da escuridão. Siga a tua estrada. E a luz do amor nos converte. E aqui eu deixo a bênção do divino amor de Jesus. E a grandiosa proteção de Maria. Apenas eu conversei com vocês no Evangelho de Jesus. Só isso. Namastê. Muita paz. Muito obrigada, seu Chico, pelas suas palavras de conhecimento, né? Que possa ficar em cada um de nós um pouquinho, que a gente possa levar para casa, nem que seja um pouquinho desse conhecimento, dessas palavras do Mestre Jesus em nossas vidas, para o nosso dia a dia. E vou chamar Sara Fernandes para fazer a prece final. E em seguida, vamos depois ficar em silêncio, formarem a fila para o passe. Bom dia. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente e agradecermos ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade de
conhecer mais do Evangelho, de comungarmos com uma comunidade, de nos melhorarmos. E que possamos pedir a Ele força e coragem para que a gente não se detenha diante dos obstáculos que servem para o nosso próprio crescimento. Uma abençoada semana a todos. Graças a Deus.